em meu nome, ali estarei. E aqui, Pai, já são os 3, o 4, os 5, eu não sei o número, mas em nome de Jesus, ó Deus, sabemos que a Tua presença e a Tua Shekinah é real. E mediante a este ato de fé que nós temos, ó Deus, em crer que Teu Filho, Jesus de Nazaré, é o nosso Senhor e Salvador, é o nosso Senhor que nos livra de todos os problemas, que nos livra das aflições, que nos livra, ó Pai, das tribulações, que nos livra, ó Deus, de todos os problemas que nós não conseguimos resolver, mas o Senhor que é o Deus do impossível, ó Pai, que já se faz presente, nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Venha estar conosco, venha participar, ó Pai, das orações, participar dos louvores, porque nós nos prontificamos a Deus, a sair dos nossos lares, e em nome de Jesus, nós já te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Teu poder é real, a Tua presença é real, e o Senhor já se faz presente. Queremos orar essa noite, ó Deus, por aqueles irmãos que estão enfraquecidos na fé, porque muitas vezes, ó Deus, deixam de congregar por falta de forças, pela enfermidade, ou por algo que tem tirado eles da Tua presença. Deus vai dando força, Pai querido, Deus de amor, porque nós sabemos, ó Pai, porque muitos que estão desanimados, e a esses, ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus, que traz o ânimo necessário, para que eles sejam, ó Pai, vitoriosos nessa terra, porque muitos, ó Deus, têm o entendimento cegado, porque algumas doutrinas têm pregado aquilo, ó Pai, que não é verdade, mas a Bíblia diz que o Teu Evangelho é a verdade, que liberta, que sara e que cura. Sabemos, ó Pai, que tem muitas famílias nessa hora, que tem pessoas que precisam de uma libertação, tem muitas famílias, ó Pai, que estão vivendo grandes tribulações de separação, porque o inimigo quer separar as famílias, mas em nome de Jesus, nós repreendemos nessa noite todo espírito de separação, todo espírito de apontamento, todo espírito, ó Pai, de depressão, que tem entrado nos lares e tirado as pessoas e os jovens da Tua presença. Também, ó Pai, queremos repreender com força e autoridade, para que o Senhor dê uma ordem do céu, para que esses que tenham tirado os Teus da Tua presença, que chegue a Tua justiça, ó Pai, porque muitos estavam caminhando na Tua presença. Nós sabemos que o mundo e as ofertas do mundo, só somos nós, ó Pai, que podemos querer essas coisas, mas enfraquecidos somos às vezes pelas propostas, mas em nome de Jesus, que o Senhor repreenda de todo mal. Queremos orar agora por aqueles que estão enfermos, ó Pai, que estão nos hospitais, que muitas vezes, ó Pai, precisa apenas de uma palavra, precisa de um abraço e precisa de um diagnóstico vindo do céu, porque sabemos que aonde a ciência não alcança, a Tua mão poderosa chega. Nós queremos levantar um louvor, uma adoração, e nesse instante, ó Pai, eu pedi pelaquela criança que está no hospital, como é que é o nome da criancinha lá, irmã Juliana? Da nossa querida bebezinha Liz Fernanda, que o diagnóstico medicinal, ó Pai, diz que o caso dela é grave, mas nas Tuas mãos, pela Tua vontade, pelo Teu poder, que essas coisas, ó Pai, sejam repreendidas em nome de Jesus. Queremos orar também por todos que estão nos hospitais de Brasília e nos hospitais do Brasil e de todo o mundo. Aqueles também, ó Pai, que não tem mais aquilo que fazer. Deus do impossível chega nessa hora e muda o diagnóstico e muda a história desse paciente. Ó Pai amado e Deus querido, tem muitos que não creem em Ti. E eu te peço em nome de Jesus que tenha misericórdia desses, ó Pai, porque nós sabemos que no fim dos tempos todas as coisas serão destruídas e a raça humana será destruída,
e eles se lamentarão e serão muitos os ais. Que eles possam reconhecer que Jesus é o nosso Salvador e que Deus é um Deus vivo, poderoso e presente nas nossas vidas. E em nome de Jesus, nós cancelamos toda a cilada do diabo, ó Deus, contra as nossas vidas, contra a vida da tua igreja. Queremos orar também por aqueles que estão fazendo a obra em outros países, ó Deus, que estão sendo caçados, ó Deus, que estão sendo queimados vivos pelo teu nome, e não tem negado, ó Deus, a fé a qual lhe foi imposta, Jesus Cristo, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A estes homens de coragem e de fé, que o Senhor mantenha eles na tua presença, ó Deus, para que o mundo saiba que Jesus é um Deus vivo e poderoso, que Jesus de Nazaré não morreu em vão, e que a estes homens que estão lá, ó Deus, que possamos levantar o suprimento, ó Pai, para que eles continuem lá fazendo a tua obra, que as igrejas possam enviar, ó Pai, às nações o suprimento físico, mas que o suprimento espiritual esteja sobre o Senhor, e que o Senhor dê força a eles, ó Pai, que tem sofrido e sido morto pelo teu nome, e em nome de Jesus nós pedimos, levanta uma nação com fé, Deus, levanta uma nação voltada e preparada para pregar o teu evangelho, com autoridade e poder, sem ser covardes, aceitando que Jesus é a única salvação. Também quero te pedir, ó Pai, por aqueles que estão presos nos presídios, que estão em cadeias, ó Pai, e que nesse momento não podem vir à igreja. Que em nome de Jesus, ó Pai, que o Evangelho também alcance as vidas dele. Porque muitos, ó Pai, estão ali, nós bem sabemos, ó Pai, por uma decisão que foi tomada. Muitas vezes enganado pelo inimigo, matou, roubou, destruiu algo que não deveria fazer. Mas em nome de Jesus, por esses, ó Pai, eu oro. Eu oro para que eles sejam libertos, para que eles, quando venham, ó Deus, contemplar o teu poder nessa sociedade, possam estar junto conosco na tua casa, Deus, fazendo o que é a tua vontade. Também quero orar pelos jovens dessa nação, porque sabemos que os jovens dessa nação, ó Deus, muitas vezes não querem aceitar o teu poder e a tua presença, porque sabemos que a oferta do mundo bem vos parece melhor, mas sabemos, ó Deus, que isso não é verdade, que estar na tua presença, ó Pai, é o melhor caminho. Abençoa o Vicente Pires, abençoa todos os lares deste lugar e dessa cidade. Que em nome de Jesus, esses jovens possam olhar para ti, ó Deus, possam olhar para a cruz e saber que tu estás vivos, que tu tens poder para libertá-los de todo o pecado e de toda oferta do mundo. Porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos que essa juventude que tem força possa estar na tua casa, Deus, porque nós contemplamos a tua glória pela força deles, ó Deus, que podem vir aqui te adorar, ganhar vidas para o teu reino, fazer a diferença nesta casa. Também quero orar pelos, ó Pai, que ainda estão chegando. Livra eles de todo mal, ó Deus. Tira todo impedimento, e que em nome de Jesus essa casa possa não estar repleta de pessoas, mas esteja repleta do teu Santo Espírito. Que pessoas que entraram aqui, ó Pai, que não saiam do mesmo jeito que entrou, mas que recebam a palavra, que recebam um alimento, e que saiam aqui edificados para a honra e a glória do teu santo nome. Amém? Amém. Quero estar compartilhando com os irmãos o livro de 1 Pedro. Pastor Ivone. 1 Pedro, eu quero compartilhar com vocês. Quero pedir ao meu irmão João Pedro para trazer uma água para mim.
compartilhar com os irmãos uma palavra que eu estava lendo essa noite. E o Senhor colocou no meu coração de compartilhar com os irmãos. Eu sempre digo que quando eu leio o livro de Pedro, eu vejo um outro Pedro. Não aquele Pedro que a gente vê nos evangelhos. Aqui já é um Pedro convertido. Um Pedro que se prostrou aos pés de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, irmão. Só um minutinho. Só um minutinho, meus amados. Perdão, é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Amém? Amém. Abra suas Bíblias aí e vamos meditar um pouco nessa palavra. Nossa irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. Esqueci o nome dela? Patrícia, nossa irmã Patrícia. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que vos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões do que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude, a vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade, a perseverança, a fraternidade, a piedade, e o amor, a fraternidade. Porquanto essas virtudes existirem, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento de vosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Só até aqui. A virtude, ela é algo que nós temos dentro de nós, que nos leva a praticar o bem. A virtude é algo de um homem que não aceita o mal como condição de fé. A virtude é algo que nos coloca numa condição que nós aceitamos só o bem como uma coisa que está em nós e que nós levamos a nossa vida em praticar o bem. Mas o que me chamou a atenção é que muitas pessoas não estão na igreja e dizem assim: eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, e eu ajudo as pessoas. Então eu acredito que Jesus está comigo. E a Bíblia diz que a virtude, ela não é capaz de gerar salvação na sua vida. Você pode ser um homem bondoso, pode ser piedoso, mas se você não tiver Jesus como seu Senhor e Salvador, você não está aplicando na sua vida algo grande diante da presença do Senhor. Porque veja bem, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim: por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. A virtude sem fé não adianta nada. E a fé é o quê? A fé
em Cristo, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Não adianta eu ser bonzinho, não adianta eu dizer que não vou à igreja, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu pratico bem. Eu tenho essas virtudes, mas se eu não ter fé naquilo que me salvou, de nada. A Bíblia diz que esse esforço é em vão. A virtude é algo bom, mas ela não traz em si, a sua própria essência, uma salvação. E aí diz assim: acrescentai também o conhecimento à vossa virtude. Deus está dizendo que a virtude é boa, mas o conhecimento é a palavra de Deus. Do que me adianta ser um homem bom, ter virtude e não conhecer Jesus? Do que me adianta ter virtude e não saber que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador? A virtude, eu entendi que a virtude é algo bom, mas que ela não gera salvação por si só pelo fato de eu ser um homem virtuoso. Então eu preciso ter Deus e a Bíblia, a palavra do Senhor, como uma condição de vida. A virtude, ela é acrescentada com os frutos do Espírito. Então eu entendi que a virtude é necessária ter essa condição de fé. Não adianta eu dizer: eu não vou para a igreja porque eu sou um homem bom, pratico bem. Engana-se. Porque aqui Pedro, no segundo livro, ele diz que nessa virtude tem que ser acrescentada a fé, o conhecimento e o domínio próprio. Tem gente que é virtuoso, mas não tem domínio próprio. E essa virtude, ela tem que transformar a sua pessoa. Porque tem gente que é virtuosa, mas é explosiva. Qualquer coisa quer meter a mão. Quer resolver com a força do braço aquilo que Deus já tomou conta. Então, meus amados, eu entendi que todas as coisas que nós fazemos, até a piedade é a perseverança. Ela tem que ser acrescentada na nossa vida, mas numa condição de fé. Porque não adianta ser virtuoso, ser um homem bom, perseverante, ser piedoso, mas não ter Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador. Se o Evangelho não tiver na sua vida e o reino de Deus não ser chegado a vós, toda virtude é um esforço em vão. Aleluia. Porque não gera salvação, infelizmente. Amém? Amém? É essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. E eu vou passar a nossa oportunidade para a nossa pastora Ivone. Amém? Amém. Vamos receber a serva do Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Pastor Ivone está com a palavra. Hoje nós temos um pregador de fora, tá? O nosso irmão Adailton está trazendo ele. Ele está trabalhando, mas ele vai chegar um pouquinho atrasado, mas ele já está vindo. Amém? Amém. Pastor Ivone. Glória a Deus. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor aqui. 1 Pedro 4, verso 7. A seguir que diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho assim visitado ultimamente várias igrejas, né? Chegando para cá, demorando, visitando. E como na quarta-feira eu estava falando com a igreja, eu gosto de entrar na igreja, na casa do Senhor e conectar com o céu. Aleluia! E ali, porque através da palavra Deus fala conosco, através da palavra Deus cura, através do louvor, às vezes você está precisando de algo, Deus fala através do louvor. Porque muita gente fala assim: mas Deus não tem falado comigo. Deus fala conosco, irmãos. Deus, Ele fala conosco todos os dias.
A partir de você acorda, Deus já está falando com você através de um canto de um passarinho, né? E ali o passarinho já está ali louvando o Senhor com aquele canto. Aleluia. Então a gente vai para a igreja e a gente vê. Quando você vai assim, você sai, você fala assim, eu gostaria tanto que Deus falasse comigo. Deus fala, irmãos. Nós só voltamos vazio para cá se nós quisermos. Porque durante o dia você vê o vento bater em você. Você vê o sol tão ardente. Todo mundo reclamando do sol. Mas eu sei que o sol está esquentando. É Deus usando a natureza para falar com o homem. Né? Então eu tenho andado, irmãos, assim, às vezes eu fiz assim, porque a igreja tem deixado, muitos têm deixado de pregar a volta de Cristo. Muitos você vai assim, o povo só quer dinheiro, irmãos. Quer dinheiro, quer sua casa, quer seu carro, quem não quer, né? Mas a palavra de Deus diz que primeiro buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Verdade, glória a Deus. Aleluia. E a gente não vê, irmãos. A gente não vê. Eu andei em várias igrejas. Eu vou confessar aos irmãos, eu não via nenhuma palavra falando sobre a volta de Cristo. É só sobre cura, só sobre prosperidade, só Deus vai te dar vitória. Aí eu fico assim me perguntando, irmãos, e cadê a palavra da volta do Senhor? E a palavra que o Senhor nos dá nesta noite, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrio e vigiai em oração. Porque quando nós oramos a Deus, nós temos que saber até a maneira de nós orarmos, sabia? Para que a nossa oração ela chegue até o trono. A palavra de Deus que muitas vezes nós pedimos algo a Deus e nós não recebemos porque nós pedimos mal. Nós gastamos nossos deleites naquilo que não é da vontade de Deus. Mas quando nós pedimos em oração segundo a vontade do Senhor, nós temos certeza que tudo chega nas nossas mãos no tempo determinado por Deus. E a palavra do Senhor diz, mas sobretudo, tende ardente amores para com os outros. E a gente tem visto isso muitas vezes em muitas igrejas, aquela falta de união, aquela falta de amor, né? E muitos ali, sabe, gostam muito assim, porque eu te amo, mas muitas vezes você senta ali na roda, a pessoa está falando da vida do outro, sabe? E a palavra do Senhor manda nós amar com um ardente amor. Aleluia, porque nós falar, irmãos, é muito fácil, mas queremos colocar em prática aquilo que aprendemos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, a palavra do Senhor ainda fala assim, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Ele supre, né? Ele supre, ele é acima. Glória a Deus. Eu sempre converso com as irmãs, eu falo lá em casa, irmã, nós temos sempre que aprender a perdoar. Nós não podemos estar carregando. Você já viu que quantas vezes a gente vai andando pelo caminho e trazendo um rabo de problema atrás da gente? Não é assim? Mas porque eu tenho com raiva disso, se eu pudesse, eu batia, se eu puder, eu dava os morros. Só que a palavra de Deus, irmão, ela nos dá 2 mandamentos, concluindo os outros. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E a gente está vendo isso muito, irmãos. Falta disso no meio dos irmãos. Não estou falando aqui não, irmãos. Porque a gente anda, a gente vai pregar, a gente visita e a gente vê isso, sabe? E a Bíblia diz assim, que alegrai com os que alegram e chorar com os que choram. Aí muitos acham que é só no enterro, é só quando morre alguém. Não, irmãos. Seu irmão que está passando uma luta, com uma dificuldade, ele está chorando naquela luta. Eu estou unido com ele, chorando também, buscando a Deus a favor dele. Se o pastor, a família está numa luta, a gente está unido com eles, chorando com eles. Mas quando vem a vitória para os irmãos, nós nos alegremos, porque a vitória tem vindo nas mãos dos irmãos. Para me alegrar, irmãos, sabe, alegrar.
Porque nós não podemos alegrar com o nosso irmão porque está com problema. Você sabia que quando o crente passa por uma dificuldade, você sabe o que muitos falam? Que está no pecado. Não é assim, moça? Ixi, será o que ela fez? Será que ele fez? Eita, ó, cuidado, ele está no pecado. Olha lá, é a mão de Deus. Deus está pesando a mão. Mãe, já imaginou Deus pesar a mão? Certo dia, eu vi um estudo falando que a palma da mão de Deus, a palma, irmãos, ela vai no profundo do mar e pega o mar, todinho na mão. Imagina um peso na mão de Deus em cima de você. A gente não aguenta nem a sombra. Porque o poder de Deus é muito grande. Sabe? Mas, e às vezes, irmão, nós queremos julgar. Eu estava falando assim, até com meu esposo essa semana, nós conversamos certas coisas de igreja. E eu falava assim para ele, porque às vezes nós debatemos muito, sabe? Bíblia para lá, Bíblia para cá, que ele conhece a Bíblia. E às vezes eu estava falando para ele, Deus, Ele não nos chamou para apontar, Deus não nos chamou nós para condenar algo que Deus não nos deu essa autoridade. Mas Deus deu uma autoridade de nós ajudar o nosso irmão a levar a sua cruz, sabe? E não apontar. Então, querido irmãos, eu quero deixar essa palavra com os irmãos, né? O tempo está próximo, Jesus está voltando. Não fica olhando, não se conecta com o mundo, não se conecta com as coisas materiais, se conecta com o céu. Porque aquilo que Deus tiver de te dar antes dele voltar, Ele vai te dar. E se não der, irmãos, há uma mansão celestial nos esperando e nós cantamos o hino da vitória. Eu me alegro, até estava falando com a irmã Patrícia ontem à noite, eu me alegro muito. E sempre eu converso assim com as minhas irmãs, em sangue, eu falo para elas, eu posso estar na luta que tiver, mas quando eu começo a pensar no céu, parece que Deus, Jesus me dá um empurrão para frente, eu me alegro, irmão, que eu falo assim, aqui eu não vou ficar. Sabe, há um lugar, irmãos, a nos esperar. A palavra do Senhor Jesus que eis que eu vou preparar-vos um lugar. Mas esse lugar, queridos, é para quem está preparado. Esse lugar é para os santos. Esse lugar é para aqueles que sofrem perseguição. Às vezes vem uma notícia, a gente quase cai. O irmão estava falando, nossos irmãos em outros países morrendo vivos, sendo lançado fogo no corpo deles vivos. Um certo dia eu estava na igreja, eu vi o pastor falando que ali, irmãos, família de pastor estava ali naquela missão e eles que fervia água e derramava água fervendo na boca do pastor, matando ele um pouquinho na vista dos filhos e da esposa. Irmão, compensa você marchar, compensa você triunfar. Se você está sofrendo, quer ver sofrimento? Não. Ó, que Jesus tira essa igreja daqui. Aí o povo vai gemer. E eu choro igual menino nos pés do Senhor. Falo, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha família, da minha parentela. Porque muitos estão na macumba, muitos estão no espiritismo, muitos não querem saber de Jesus, muitos criticam a gente, mas a nossa missão, queridos, é orar. É orar, orar e orar. Sabe? Vigiar em oração. Porque o nosso Jesus, aquele que há de vir, virá e não tardará. Amém? Que Deus abençoe. Pastor, pela oportunidade. Glória a Deus. Isso que a pastora Ivone falou é uma verdade muito grande. Eu prego cura e libertação, mas também prego essas coisas também. Mas o livro do Apocalipse fala que com a vida de Cristo não haverá mais vida na terra. Não haverá quem enterre as pessoas. A vinda de Cristo, antes da vinda de Cristo, haverá, o livro de Apocalipse afirma que todas as pessoas da terra morrerão. Todas, não ficará nenhuma viva. Não haverá quem enterre umas às outras. E Jesus ressuscitará, chamará primeiro os que morreram em Cristo.
E os que não ressuscitaram em Cristo vão participar da grande tribulação. Mas ai daqueles que não aceitaram a Jesus. O sofrimento vai ser grande antes de ser condenado. Eles não pregam sobre isso. Nós vamos fazer um estudo sobre o livro do Apocalipse mais para frente. Vamos estar conversando na escola bíblica. Estou conversando com alguns pastores, amigos meus. Mas a coisa é muito mais grave do que o que está acontecendo na África. A nossa vida aqui na terra, ela vai ser dizimada por um instante com a vida de Cristo. E Ele chamará sim os deles, mas aqueles que ressuscitarem e eles descobrirem que não forem para o céu, meus irmãos, vai ser uma dor terrível, porque a grande tribulação que vai acontecer na terra é algo muito terrível. Amém? Chamar o próximo aí, corajoso, com a oportunidade. Irmã Patrícia, quer dar uma saudação? Quer dar uma saudação aqui para os irmãos? Vamos receber a serva do Senhor com palmas bem alegres para Jesus, amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Motivo de alegria, né? Estamos aqui na presença de Deus mais uma vez. A gente está ali na rua 7, mas o dia que meu esposo não está comigo e nem minha filha, eu falo, não, então eu vou lá, que é mais perto, né? Eu estou com um problema no joelho, inclusive já era tempo de ter passado por uma cirurgia, mas eu não sei que mistério que Deus tem, porque está com tudo preparado, mas o médico falou, não estou querendo te operar, porque vai que é uma coisa que hoje não tá complicada e a gente mexe e complica mais. Mas está assim, a gente está orando, né? E Deus está no controle. Eu creio que se for de passar, Deus está no controle. Se não for também, Ele vai curar. Porque Ele é Deus. Amém. Vamos louvar o hino 305? Amém. Glória a Deus. Assim. Vamos louvar. Soldados somos de Jesus e campeões do bem e da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao